Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelas pessoas que estão presentes. Eu fiz uma explicação rapidinha sobre um problema que deu aqui no equipamento. O computador está aqui do meu lado, com os slides e com os temas para a nossa conversação. E ele não quer entrar pelo link. Então, naquelas coisas que todo eventólogo, ou que as pessoas pelo menos conhecem do setor de eventos imaginam, acontece uma crise e a gente respira, dribla e vai em frente. Mas gostaria também de dizer para vocês, eu me chamo Mariana Cola, não sei se todos me conhecem, eu estou vestindo um vestido estampado, com tons de cor de rosa e azul e um pouco de branco, usando um batom vermelho, os cabelos presos, estou de óculos, certo? Eu falo da cidade de Salvador, eu atuo como professora e produtora de eventos, já estive em algumas universidades, levando tanto palestra como aulas, né? E também através de algumas instituições como o Sebrae e Senac. Nós temos hoje a intenção de dar continuidade ao Labs, né? Que é o nosso laboratório, e trazendo o tema de rede de contatos, onde eu vou abordar com vocês sobre network e networking. Até quando eu fiz um videozinho de apresentação, convidando para esse momento, eu falei assim, tem uma diferençazinha e tal, eu acredito que a maioria sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas não vamos deixar também de lembrar sobre por que estamos aqui reunidos, né? Porque quem nos dá essa permissão e quem nos convida para esse momento é o MNE, que é o Movimento Nacional dos Eventólogos, né? Que tem por missão tornar claro quem são os eventólogos, que são, na verdade, as pessoas que formaram-se na área de eventos, são estudantes ou são estudiosos, pesquisadores, ou todos eles juntos já, respectivamente, trabalhando na função, já assumindo esse papel profissional, que somos, a maioria de nós, as pessoas que fazem a mágica acontecer, né? Nós conseguimos fazer com que toda aquela realização que traz muito de experiência e de novidades para as pessoas na verdade, que nos brindam com sua presença nos eventos, independente da tipologia de cada evento, elas ficam extasiadas com tudo que é proposto, com tudo que é entregue, mas por trás tem uma engenhoca muito grande, são pessoas que se dedicam para que isso aconteça, então tenta, tenta, e eu diria que já dentro do seu objetivo tem conseguido fazer com que esse entendimento seja o mais claro possível. Então, independente de qualquer coisa, para quem já é do MNE, por favor, não deixem de participar conosco, e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, e vamos acompanhando pelas redes sociais tudo que vai acontecendo, que é uma forma interessante da gente ir se inteirando sobre o que está acontecendo. Bom, não sei se entrou mais alguém aqui, acho que não, mas vamos em frente, então. Como eu falei, nós estamos aí com esses labs, esse laboratório da Semana de Formação. Estivemos, inclusive, há cerca de 15, 20 dias atrás, na Semana de Formação, e o laboratório agora traz de uma forma um pouco mais direta, né, sobre os temas que a gente quer tratar. Muito do que a gente aprende parece assim ficar distante do realizável e dentro da perspectiva somente das teorias, e a ideia é que a gente traga o mais próximo possível para vocês esses temas. Então, agora, Rô, você pode passar, por gentileza, somente a próxima apresentação, onde diz justamente o tema desse encontro, que é rede de contatos, em que nós vamos falar sobre network e networking. Você passa, Rô, por gentileza? Eu começo assim com essa saudação de olá, tudo bem? Porque é muito comum que nós nos cumprimentemos tanto através das redes sociais como nos encontros presenciais. Passa uma pessoa pela outra e a gente costuma dizer assim, oi, tudo bem?
nem escuto a resposta. Se está tudo bem, se não está tudo bem, já ficou na passagem, ou no caso, através das redes sociais, e muito comumente através do WhatsApp, a gente pergunta e normalmente a outra pessoa não responde se está tudo bem. Então, é uma forma assim, dar início. Mas dar um início dessa forma é algo que já vem de lá de trás, tão lá de trás quanto a qualquer tipo de conceito de comunicação. Então, eu trouxe para esse momento nosso justamente assim, comunicação. Independente de qualquer conceito de comunicação ou sobre ela, nós devemos entender que sempre haverá o emissor, a mensagem e o receptor. Se fôssemos aqui ter uma aula sobre comunicação, eu iria buscar, junto dos comunicólogos, de fato, eu iria buscar, junto das grandes teorias, aqueles conceitos muito rebuscados, e que todos eles, no fim das contas, irão me dizer isso. Para que a comunicação aconteça, alguém emite uma mensagem que chega até o receptor. Então, eu sou a emissora, a mensagem está sendo esse canal virtual, a internet, e o que eu estou dizendo, e vocês são os receptores. É o básico e a gente não pode passar por um assunto em que fale de comunicação sem pelo menos lembrar o básico para que não fuja, né, dos trâmites normais. Mas aí, de um tempo para cá, principalmente depois do advento do network, nós passamos a falar assim, não, porque vamos fazer network, porque eu estava aqui no network, e eu vou no network, eu vou no evento porque eu quero fazer network. Mas, assim, sempre será network. E por que que algumas pessoas falam networking? Então, eu não vou conseguir acompanhar direitinho quem está falando, viu? No chat, se para você tudo bem. E quando Tudo vocês bem. abrir a Iana até abriu agora, a Iana, que eu já conheço, para puderem abrir aqui, eu agradeço muito. Então, o que acontece? Se você puder passar para o próximo slide, melhor. Então, em seguida, nós falamos justamente nessa questão. Não, no de network, ainda nas definições, por favor. Antes desse. Isso. Opa, foi muito. Mais um adiante. Aí, obrigada. Então, network. Net quer dizer rede, e isso nas traduções, né? O work é trabalhar. Então, quando a gente admite essas traduções para o nosso vocabulário, significa que é uma rede de relacionamentos ou uma rede de contatos. Ok. Mas o networking, net continua sendo rede, o working significa trabalhando. E é nesse lugar onde a gente vai, de fato, pensar nas conexões. É nesse lugar que nós vamos colocar essa rede para funcionar, fazendo trocas, levando e trazendo informações, levando e trazendo conhecimentos com alguém ou através do mercado de trabalho. E o nosso ponto mais importante aqui agora nessa conversa é que, quando eu disse assim que nós gostaríamos que através do Labs nós pudéssemos transformar esse momento não só num momento teórico, mas que a gente falasse sobre o que é realizável, né, o que faz parte do nosso dia a dia, é justamente o networking que nos interessa. Porque, assim, no network, todos nós temos na nossa agenda, principalmente na agenda de celular, mas eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar ainda com uma agenda de papel para ela me salvar nos momentos em que a internet não está boa, ou se eu quiser mais um detalhamento sobre o que eu falei, eu vou na agenda de papel e consulto alguma observação sobre aquela pessoa que me interessa, de fato, ter essas observações sobre ela, certo? Então, digamos que nós já temos nossas agendas, né? E temos, de fato, no celular, e essa é a mais prática, mais rápida, é a com a que trabalhamos. Mas no networking, nós conseguimos fazer muito mais do que isso, porque nós vamos utilizar o contato dessas pessoas e aí sim transformar isso nas trocas que foram mencionadas agora há pouco. Nós vamos fazer funcionar toda a base de informações que temos ou que desejamos adquirir através de conhecimentos que vão nos
recolocar ou nos readaptar ou até mesmo atualizar nas condições de trabalho. Então, a ideia de trazer o conceito dos dois e colocá-los nessa condição de um versus o outro é porque, de fato, o networking precisa do network, mas a atenção sobre os dois é um ponto muito importante para agora que eu digo esse momento que nós estamos vivendo. Você passa a roupa, por favor? Pronto. E aí a gente tem essa nuvem de palavras, que também pode ser chamado como mapa mental. Eu pedi ajuda a Luiz, que está aí com a gente hoje, para ele me ajudar a fazer, que eu queria fazer junto com vocês, mas parece que eu estava prevendo que aconteceu alguma coisa com o computador, e eu disse, da última vez que eu tentei fazer, junto com uma equipe que eu estava, bugou e parou tudo, e aí eu tive que praticamente desligar o celular, o computador e voltar tudo. Então, que bom que já está aí agora. Então, essas palavras que estão aí, com eventos ao centro, é porque essas já foram identificadas em outro momento em que elas nos faziam pensar no momento de networking. Não sei se alguém gostaria de fazer uma leitura para mim dessas palavras, se desejar, se quiser ficar à vontade, porque conforme a gente pensar sobre elas, seria também interessante que nós pudéssemos colocar a nossa impressão sobre essas palavras e o networking. Alguém quer ler? Se não tiverem vontade, eu não consigo ver vocês direito, mas acho que Eu agora eu vou. posso. Aí, Oi, boa noite. pronto, agora eu te Eu vejo. posso ler as azuis, e aí um colega pode ler a amarela para ficar interativo, né? Olha, Bom, tá. eventos, interação, empatia, conexão, academia, cursos, sorrisos, escola e comunicação. Pronto. A gente já pescou muita coisa aí dessa nuvem, né? Alguém quer ler as amarelas? Não? Então eu leio aqui, tá tranquilo, ó. Eu ia ler, Mari. Ah, você vai ler? Então vai, Ana, porque eu Bom, ainda vou falar muito, poupa minha garganta. bom papo, amizade, internet, simpatia, oportunidade, faculdade, amigos, gestos e escritório. Pronto, ótimo. Eu vou começar para dar aquele start, tá bom? Eu vou pensar aqui em amizade, para começar assim, ainda que está mais em cima, amizade. Para vocês, amizade gera network ou networking? Alguém quer arriscar? Para mim, gera networking. Sim, né? Todo mundo concorda? Eu acho também que gera networking. Isso, beleza. E é justamente porque a amizade, em geral, a gente já tem o contato, então o network já foi feito, ela vai gerar um network. Não é que isso seja um exercício, é só uma espécie de uma dinâmica, assim, uma atividade para a gente exercitar, identificar quando estivermos fazendo um movimento ou outro, contanto que ele nos beneficie na nossa vida profissional. Então, vamos chutar uma outra aqui. Lá embaixo tem academia. Não é academia de malhar, não, viu? Mas essa academia também serve, a de malhar. Se quiser até pensar nas duas, academia no sentido de estudos, né? De pesquisas, e pode ser academia de malhar também. Será que elas ficam diferentes nesse posicionamento? Alguém arrisca? Também é um networking. Né? Eu vou arriscar aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Você falou que você pensa em ser networking, mas qual das duas academias? A de malhar ou uma academia de estudo? A de estudo, para mim, é mais networking. A Isso. academia, para mim, de malhar é mais assim, não tanto social, né? Quanto a Pronto. academia de estudo. Então, o que é que eu vou me permitir dizer? A academia de malhar, ela vai trazer um network, ela vai trazer contatos. Se esses contatos irão se desenvolver ao ponto de nos colocar na situação com essa pessoa,
de criar o networking, joia, avançamos. Se for somente aquele contato do cumprimento, de trocar um celular, porque de repente você vai passar na minha porta, você me dá uma carona, né? Que horas você vem malhar? O seu treino como é que tá? E aí surgiu uma conversa, a gente consegue também fazer um movimento de network. Então, as duas academias podem nos trazer essa reflexão, digamos, mas elas têm contextos diferentes. Então, eu queria até sugerir uma coisa. Se a gente for olhar ponto por ponto, pode ser que a gente fique preso aqui uns 15 minutos. A ideia é que a gente possa conversar durante uma hora, talvez chegar até uma hora e meia, não sei, a depender do tempo de vocês. Eu hoje estou tranquila, agora eu já estou tranquila. Foi um dia difícil, mas já está tudo bem. Então, alguém tem alguma dúvida, tipo assim, qual dessas palavras poderia, de repente, trazer um significado dúbio com relação a network e networking? Alguma outra palavra será que traz esse pensamento para a gente de pode ser por um lado ou pelo outro? Eu vou dizer uma porque tem mais de uma. A gente podia até pensar, sabe o quê? Quem quiser faz um print e depois a gente volta nesse ponto quando estiver fechando para ver se as coisas ficaram mais claras. Mas quer ver uma palavra oportunidade, está lá no cantinho direito, olhando assim de frente, né? Então, o nosso segmento é eventos, né? Quem chegou aí agora, acho que foi a Agatha, não sei se chegou mais alguém, porque aí pelo celular não consigo ver. Bem-vinda, Agatha. Mas nós falamos agora há pouco, network é aquele momento em que a gente tem os contatos. E o networking é quando, desses contatos, a gente evoluiu, foi para o networking fazer as conexões e fazer a coisa acontecer. Na palavra oportunidade, a gente pensa assim, essa palavra oportunidade está sempre dentro do setor de eventos, sempre muito presente. Para tudo que nós formos fazer dentro de eventos, nós vamos passar pelas oportunidades. Inclusive a oportunidade de dar certo, de não dar certo, de fazer bem feito, não fazer bem feito, mas também o que nós queremos é que, através da oportunidade, a gente possa crescer, ganhar mais, ter mais visibilidade, construir uma reputação, né? Sustentar uma marca daquele evento que nós fazemos. Então, a palavra oportunidade, ela nos dá as duas vertentes. A oportunidade de construir uma rede de contatos, que é fazendo network, e de avançar através, pela oportunidade de nos aproximarmos mais das pessoas. Então, assim como ela, tem várias outras palavras aqui que vão fazer com que a gente pense nessa condição. Mas se olharmos assim, da maneira como foi feita a leitura por Iana e Thaís, são palavras que estão dentro do nosso vocabulário. A gente fala isso, tanto trabalhando dentro de eventos ou não, mas estando ativos dentro do setor, estudando ou já profissionalmente, o tempo inteiro nós vamos falar sobre isso, aonde acontecem as condições que nos levam a utilizar essas palavras e, a partir de agora, pensar sobre a condição de explorá-las de uma forma melhor. Você passa aí, por favor, Rô? Pronto. Então, agora nós vamos construir a rede de contatos, certo? Então, começa com contatos. Aí, poxa, Mariana, você vai falar que para construir a rede de contatos começa com contatos? É porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a gente repete aquilo que está muito na cara, mas quando repete, dá a impressão que assimila, que faz pensar. Então, nós temos os contatos diretos, vamos pensar assim, familiares, né? Amigos diretos, colegas de trabalho, colegas de escola, de cursos, enfim, esses são os diretos, vizinhos, mas tem aqueles contatos que são os indiretos.
foram os que nós fomos conseguindo os contatos, a aproximação a partir dos primários, que foram os contatos diretos, certo? Então, são esses que vão nos ajudar, em primeiro lugar, a estabelecer o networking e fazer essa roda girar. É onde nós vamos buscar. Aí depois tem escrito busca. Por que busca? Porque, às vezes, dentro dessa rede de contatos que nós já temos até agora, pode não ser suficiente chegarmos até uma meta que a gente pode escalonar para atingir. E que meta é essa? Bom, eu trabalho com eventos, eu tenho um segmento dentro da área de eventos, que é o que eu privilegio, foi onde eu me especializei, e é nesse segmento que eu quero construir novos laços. Mas aí eu olho para a minha rede de contatos, os contatos diretos, olho até os indiretos, e não tem ninguém que consiga me ajudar dentro dessa bola, dentro dessa esfera. Então, eu tenho que buscar. Então, é importante que a gente consiga refletir também sobre a possibilidade de buscar os contatos que serão interessantes para a gente. Então, para construir uma rede de contatos, a gente vai ter que pensar direitinho quem são os nossos contatos diretos, indiretos, e os que a gente quer atingir para chegar naquele ponto em que nos faz entender quais as atitudes que vamos tomar para chegar naquele lugar que a gente almeja. Pronto. Mas aí, como é que eu sei que eu quero chegar naquele lugar? A gente vai estudar as intenções. Tem um estudo muito recente, mas como ele é um estudo tão recente que ele ainda não tem um apoio teórico com um artigo publicado, eu preferi também não colocar o nome, mas eu resolvi raciocinar sobre ele. É um estudo onde se diz que a intenção... Eu estou olhando muito para o lado, gente, para poder ver vocês, porque o computador está aqui do meu lado, viu? Onde diz que as relações são mais eficazes quando elas são relacionais. Aí, de novo, Mariana, repetindo, né, não é um pleonasmo, mas olha só, existe a intenção e existe a busca para depois a gente conseguir justamente as relações em que nos fazem pensar onde ir buscar o que nos interessa. Então, onde são esses lugares? O que traz para a gente na memória? Justamente quando, bom, a minha intenção é ir buscar e eu vou exatamente beber daquela fonte. Se eu penso em trabalhar, digamos, dentro da tipologia de eventos religiosos, não vai adiantar muito se eu for procurar esses contatos no show business, com o pessoal, digamos, do carnaval. Se eu estou querendo buscar os contatos do segmento, da tipologia dos eventos religiosos, não vai fazer muito sentido. Eu vou encontrar alguma coisa lá? Vou, porque todo mundo conhece todo mundo. Alguém vai te dizer, procura fulano que é uma boa para você. Mas não é que ali é o local onde você vai conseguir satisfazer, o local onde você vai conseguir encontrar esses contatos que você busca. Então, a questão da intenção faz com que a gente pense, seja frio o suficiente para ir buscar de propósito o que nós estamos querendo, aumentar o networking para que nós possamos ser beneficiados a partir daí. Aí, como é que vai fazer isso? Criando estratégias. Então, nós temos que estar onde nos interessa agregar. Esse estar onde interessa agregar é justamente pronto. Eu já olhei os contatos, eu tenho a intenção de que isso aconteça, eu vou montar a estratégia de estar nesses lugares. Mas eu moro muito distante dos grandes centros e eu não vou conseguir estar. Ou então eu já trabalho de dia, estudo à noite, eu não vou conseguir. Mas um bom lugar para a gente fazer essa pesquisa e procurar estar é através das redes sociais, é através do mundo virtual, é através da pesquisa nesse lugar louco, nessa terra de ninguém chamada internet. Lá a gente consegue muita coisa. E tudo que for possível e que esteja ao nosso alcance, vale a pena, porque nesse lugar
buscando as nossas estratégias, mas que estratégias são essas? As que nos cabem. Eu não vou dizer aqui para ninguém que, de repente, comece a se matricular em todos os cursos e que façam grandes investimentos só por causa de buscar networking. Não. Mas o que for possível, faz, né? E aí, sim, mas eu vou fazer isso de que forma? E o próximo passo, ó, postura. Então, como a gente vai conseguir adentrar esses espaços? Eu coloquei em primeiro lugar a educação, pensando nessa questão de que, como eu sabia que eu ia abordar a internet nos deixa muito à vontade. Geralmente deixa. Tem pessoas que acham que não é necessário nem usar pontuação, porque está falando através de um aplicativo, porque está mandando uma mensagem assim, muito rápida. Então, abrevia bastante as palavras, usa muita gíria, faz a pergunta sem colocar interrogação. Às vezes a gente lê, diz, não entendi, volta de novo. Ah, sim, é porque está tudo escrito, né? Não tem um ponto, a gente não sabe se é um ponto de continuação ou se é um ponto parágrafo, se perde e volta. Ah, não, a pessoa quis dizer isso. Então, a educação, que é como se fosse a, a ética dentro desse mundo virtual. A nossa educação básica, tanto a educação escolar quanto a educação caseira, ela foi moldada, ela sofreu uma metamorfose, uma forma de evolução, que dentro da internet ela precisa acontecer de uma forma que as pessoas nos entendam, de uma forma que as pessoas percebam que existe uma seriedade quando precisar existir, que existe um português o mais perto do correto possível, para que a gente consiga que essas conexões, que é uma das palavrinhas que estão lá no nosso, na nossa nuvem de palavras, conexão está lá, a conexão vai funcionar, mas se nós formos, dentro do possível, mais próximos da realidade da pessoa que nós estamos tentando atingir. Então, educação, quando eu coloquei, é porque eu queria falar desse mundo da internet, mas também dentro da perspectiva do presencial. Porque se a gente for falar com uma pessoa que é muito, digamos, uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, vamos para os eventos corporativos, assim como os cerimoniais, os eventos sociais. Normalmente a gente vai encontrar pessoas um pouco mais pragmáticas, pessoas um pouco mais, é, digamos assim, mais. Estou me fugindo da palavra, mas é como se fossem pessoas mais sérias, que levam mais a sério essa questão de como elas vão se colocar, com quem elas vão lidar. Então, nessa hora, a gente vai precisar, sim, ter uma postura que nos coloque naquele lugar. Eu vou dar um exemplo prático, porque faz parte até do networking, a gente trazer histórias leves. Então, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui contratar uma equipe para um trabalho que eu fiz no meado do ano, já perto de São João e tal, era um evento corporativo, mas que eu ia trabalhar como equipe, e convidei algumas pessoas conhecidas e outras eu dependi da indicação de quem estava me contratando, porque ele queria principalmente as meninas para ficarem recepcionando. A pessoa disse, eu coloco a equipe, você chama os outros que vão ficar somente ao seu lado e tal. Dessa turma que ele indicou, eu disse que eu gostaria de ter um contato presencial, estávamos todos em Salvador, tinha condição de fazer isso, e aí eu convidei. Aí as pessoas se sentem tão à vontade, vão conversar com a gente, principalmente as meninas que foram, pelo menos 3 meninas muito próximas, muito amigas, de shortinho curto, de sandalinha que não era nem rasteirinha, era tipo uma sandália havaiana, com o biquíni por baixo, com uma sacola grandona, assim. Tem algum problema? Não, mas era um momento em que nós iríamos falar sobre trabalho. O assunto, inclusive, era um pouco mais sério. E não a pessoa que indicou, da agência que estava sendo contratada, mas a pessoa, o produtor geral do evento estava no local. Que eu queria, inclusive, aproveitar
e mostrar o lugar para que a gente já tivesse uma ideia. E foi super chato, não para mim, mas para elas, porque duas até assim, interagiram de uma forma muito legal, foram super simpáticas, e foi tudo muito bom, mas o produtor geral pediu que não contratasse, pela aparência, pela postura com que se colocaram no momento de, de contratação, no momento em que aquele contato que nós estávamos tendo pessoal, o contato direto, não era uma entrevista, ok, não era uma entrevista, mas era um momento sério. Então, quando eu trago aqui a questão da aparência, eu quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre aparência porque a pessoa usa cabelo assim ou assado, ou porque a roupa é de marca, não é de marca, ou porque a bolsa era assim. Não é isso. É o que a gente leva da nossa postura e que aquilo espelha, aquilo retrata a seriedade com que a gente trata, porque cai diretamente em nossa aparência. Isso tem a ver com networking? Tem, porque foram contatos que poderiam ter sido evoluídos para o networking, né? E a questão de conhecimento, se a gente vai falar com alguém, vai conversar com alguém sobre, foi nós que fomos buscar na questão da busca, nós fomos buscar essa, essa pessoa, nos aproximarmos para falar com ela sobre vamos voltar para esse mundo corporativo de novo. Poxa, no mínimo, a gente tem que procurar saber ter conhecimento sobre o que é que vai acontecer ali. Não seria interessante? Porque a pessoa vai dizer assim, depois que chega lá, aí ela pergunta assim, mas é o que mesmo? Que dia mesmo, hein? Sim, aí que vocês pagam quanto? E tal. Se essa pessoa foi chamada através de uma agência, ela pergunta antes de ir. Se ela foi convidada diretamente por alguém, pergunta quem convidou. Sempre tem alguém muito difícil que cai de paraquedas. Para isso, eu tenho até uma outra historiazinha bem leve. Essa foi de um carnaval de muitos anos atrás. Eu trabalho com camarote já há muito tempo e ainda não tínhamos tão fortemente as redes sociais, é coisa, vamos falar assim, de uns 10 anos atrás. E a gente recebeu uma ligação no escritório do camarote. Uma ligação, uma pessoa falou assim: eu queria saber como é que faz para trabalhar com vocês no carnaval. E aí, como no carnaval eu fico com uma equipe bem grande, a menina da recepção falou assim: aqui tem uma pessoa que contrata bastante, o nome dela é Mariana. Eu não posso lhe dar o número dela e tal, mas se você quiser vir aqui, você vem e conversa com ela. E a pessoa perguntou: eu vou quando? Ela disse: ela está aqui todo dia, a partir de agora, até o carnaval, ela está aqui todo dia e tal. Aí, essa pessoa que estava do outro lado da linha perguntou tudo para a recepcionista, que foi a menina que atendeu o telefone. Tudo. É tão interessante que não é como hoje em dia, e por que que eu quero trazer isso? Porque hoje a gente chega ali no Google, faz uma perguntinha assim, tal camarote, aí você já sabe de que dia, quanto custa o ingresso, como é que funciona lá dentro, o que que vai ter lá dentro. Se você quiser, você pesquisa e vai para essa entrevista ou para esse primeiro contato, ou procurar a pessoa que você quer abordar com o mínimo de informações. Mas isso há 10 anos atrás não se tinha esse acesso. Então, o que que ela fez? Ela perguntou tudo para a recepcionista, tudo que podia, inclusive sobre mim, como ela é, porque se eu chegar e passar por ela, eu não vou saber quem é, e tal, 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 tal. E ela trabalha há muito tempo, e ela tem uma equipe de que tamanho? O pessoal da equipe dela faz o quê? Quando a menina desligou, anotou tudo lá. Quando eu passei pelo escritório, a menina, Mari, vem cá. Ela ligou uma pessoa. No primeiro momento, ela achou até a menina chata, né? Aí ela falou assim: poxa, mas ela só faltou me perguntar que horas a gente vai no banheiro. Sabe aquela pessoa que pergunta tudo? E eu falei assim: e ela está errada? Aí ela parou e falou assim: não é errada, não. Eu disse: quem não sabe nada sobre o que acontece aqui durante o carnaval é ela. Se ela vem pedir uma vaga, o mínimo que ela pode fazer é buscar informações antes para chegar assim, sem estar voando, entendeu? Sabe quando você está deslizando, mas você tem ideia do que é. E essa menina trabalhou comigo, porque eu gostei muito dela.
e ela trabalhou comigo enquanto ela fez faculdade. Depois, os primeiros anos dela como profissional, e ela fez psicologia. Depois ela casou e continuou trabalhando, mas aí o esposo teve uma, uma promoção e foi para Santa Catarina. Ela foi embora. E, assim, um ano sim, um ano não, eles vêm, passam o carnaval por aqui e vão me ver lá na frente do camarote. E é uma festa muito grande. Tornou-se, inclusive, uma pessoa amiga. Queria que eu batizasse o filhinho dela, mas eu não podia ir para lá quando ela foi batizar, foi na pandemia. Acabou que deu outra pessoa da família. Eu sou a madrinha do coração. Mas o que eu quero dizer com isso? É um pouquinho de cada coisa que a gente viu da postura, com a educação, com a questão da aparência, porque no dia que ela não foi bonitona, não, ela foi de calça jeans e camisetinha de manga. O que tem isso de arrumação? Não tem nada. Mas uma calça jeans e uma camisa diz muito sobre a sua intenção de trabalhar ou de se aproximar de outra pessoa. Não necessariamente chegar de shortinho, sandalinha. Então, é importante a gente pensar nisso quando pensa em networking. E a outra etapa seria de buscar, nesse caso, as oportunidades. Por isso eu falei de oportunidades antes. Porque buscar oportunidade é algo que tem a ver com intencionalidade, que também já vimos antes. Então, esses pontos estão sempre muito ligados. No próximo slide, você pode passar, por favor, Rô? Nesse próximo slide que nós vamos ver agora, ele fala assim: você é a sua marca, torne-se conhecido. Aí eu queria ver se agora, embora nós estejamos em poucas pessoas, eu não sei nem se eu consigo ver exatamente quantas pessoas, com quantas, 7 pessoas, né? Mas se aqui dentro desse ambiente, que eu acho até bacana, porque poucas pessoas, se a gente se sentir à vontade, pode participar mais. Alguém já se imaginou como marca? Pode falar, se quiser, não precisa levantar a mão, não. Ninguém se viu como marca? Eu já me vi como marca já. Legal, Jamília, sim, É também. feedback de algumas pessoas Por conta do seu trabalho. por conta do meu trabalho. Isso. A pergunta é basicamente essa. E eu diria até, por exemplo, das pessoas que estão aqui, tem 3 que eu já trabalhei algumas vezes e que tive outros contatos, eu diria que 3 dessas pessoas eu posso dizer que elas têm uma marca. Agora elas vão ter que descobrir. A gente vai até o fim, cada uma vai pensar. Porque eu tenho uma marca tão interessante, que assim, meu sobrenome é Cosa, eu sou Mariana Cosa. Por ser um pouco diferente, né? Menos comum. Até aqui na Bahia eu não conheço outros Cosa que não sejam os meus parentes próximos. No caso, minha mãe, meu irmão, sobrinhos e tal. Em São Paulo, não. Em São Paulo tem um monte de Cosa que não é parente. Tem até uma cantora, Fabiana Cosa, que não é minha prima, mas todo mundo pensa que é, porque Mariana Cosa, Fabiana Cosa, quando o pessoal ouve, eu fui no show de sua prima. Eu digo, ela cantou bem, cantou, então é minha prima. Se cantasse mal, não era minha prima, não. Então a gente até brinca. Mas eu, como Mariana Cosa, aqui em Salvador, sou muito conhecida como Mari da Portaria, porque a minha especialidade em eventos, embora eu faça outras coisas também, é trabalhar com o controle de acesso, que as pessoas comumente pensam que é somente o setor da portaria. Então, muita gente me conhece como Mari da Portaria. E eu sou uma marca como Mari da Portaria. É onde eu procuro mais acertar, embora eu tenha compromisso para tudo, é onde mais eu preciso acertar. Tem outros setores que eu trabalho, inclusive com produção geral e outros eventos, que não me deixam tão preocupada com o retorno do trabalho quanto a portaria, porque a minha reputação está ali, e é ali que eu tenho que manter. Então, quando a gente pensa assim, que nós somos uma marca, ou pelo nosso sobrenome, ou por um epíteto que ficou ligado à atividade que a gente desempenha, a gente vai pensar muito mais na importância de se tornar conhecido. Agora, se tornar conhecido para quem? Nesse tópico que nós estamos falando.
Seria interessante a gente se tornar conhecido para quem? Não seria para aquelas pessoas que a gente intencionalmente iria buscar os contatos para que se tornassem o nosso networking, entendeu? Então, se Uhum. tornar para quê? Para aparecer? Bom, se for para aparecer, fazer um papel de, digamos, de uma influenciadora e ganhar muito dinheiro através de número de seguidores e tal, beleza, show de bola, tem um retorno muito bom. Mas se não for essa a intenção, se tornar conhecido para ter direito à marca e reputação. Isso é muito importante. Eu queria ver se vocês topavam, antes da gente entrar aqui, alinhar o que a Jamile falou aqui. Lê aí para mim, Ana, por favor, que só apareceu bem rapidinho no chat. Jamile disse, e a sua marca é tão forte que Luiz, por trabalhar com você, também acaba sendo reconhecido nessa função também. Ah, tá. Pois é, Luiz é outro que vem de sacerdote, do sacerdócio, mas é porque é muito interessante, é um trabalho muito complexo que as pessoas costumam achar que é simples. Então, o que acontece? O que eu pensei agora? Se todo mundo tiver condição, um papelzinho com caneta assim, lista pelo menos uns 10 nomes de pessoas que possam lhe ocorrer, que possa vir à mente, pessoas que vocês nunca procuraram contato, mas que seria legal que pudesse identificar como futuro networking. Topam fazer assim? É rápido. A gente, até se quiser dar uma pescada na agenda do celular, é bacana. Vamos lá, eu topo, tô aqui já. Vai achar, você vai achar mais de 10. O meu está aqui, eu fiz meu exercício mais cedo. E a gente deseja ter contato, né? É, No caso, Mari, são pessoas que em algum momento da vida a gente já teve contato, mas assim, não é um contato frequente, ou é uma pessoa que só está ali esquecida na agenda, o quê? Assim. ó, é muito mais a pessoa que você tem intenção de se aproximar, para que ela seja networking para você, que é o momento em que o contato vira relação, relação de trabalho. Se não chegar a 10, a gente pensa em 5? Será? Acho interessante. Todo mundo correu na. Não, não, Júlia, essa risadinha de Júlia, eu já entendi tudo. Correu na agenda. Todo mundo conseguiu em 5? A Júlia já. Agatha, você está aí mesmo? Agatha? Diga oi para mim. Oi, tô aqui. Tô correndo na agenda também.
Agenda, LinkedIn. LinkedIn, nós vamos fazer. Beleza. Vamos pensar assim. Rô, você está com hora aí que eu não estou com hora. É somente para basear aqui por conta de vocês mesmo. Estamos às 20h27. 1 hora, na verdade, 50 minutos. Pronto. Então, vamos fazer assim. A intenção dessa interatividade nossa é provocar que vocês percebam que essas pessoas não estão tão distantes assim. Sabe por quê? Mesmo quem não tenha conseguido 10 e nem 5, percebeu que tem condição de buscar esses nomes. Percebeu que é uma questão de tempo e intencionalidade. Olha a intenção de novo aqui. A intenção de buscar os contatos. Mas por quê? Porque eu quero ser amiga de Roberto Medina, do Rock in Rio? Aham, gostaria de ser amiga dele, sim. Mas agora, de estalo, eu não sei como chegar nele. Mas eu vou pensar assim, poxa, se eu quero ser amiga de Roberto Medina, eu vou pensar primeiro, fazer contato através das redes sociais, com alguém, aquela pessoa que alimenta ali, né? A pessoa que alimenta, que dá o suporte. Aí eu vou ver se dali eu consigo chegar a alguém da primeira gestão de produção. Aí depois eu vou ver se eu consigo falar com aquele Luiz Justo, que esteve segunda-feira aqui no Sebrae. Eu estava viajando, eu estava colado ouvindo ele. Ele é o gestor do Rock in Rio, gente. Impressionante, gratuito. Oh, perdão, no Senac, não foi no Sebrae. Gratuito na Casa do Comércio. Não encheu. Deu uma pessoa aqui, outra ali, mas não encheu. E eu estava viajando e não podia ser virtual, eles não mandavam o link para a gente, e eu não pude assistir, fiquei arrasada. Mas a gente vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quem impede que no próximo Rock in Rio eu não vou ser apresentada a Roberto Medina? Entendeu? As pessoas não são inalcançáveis. E eu dei um chute para o espaço, porque deve ser bem complicadinho conseguir falar com ele pela quantidade de assédio positivo que ele deve ter. Pessoas interessadas de chegarem até ele para beber da fonte, como eu disse, ou para levar novos negócios e fazer novas propostas para engrandecer mais ainda o Rock in Rio. Então, a ideia dessa dinâmica, dessa atividade, é fazer a gente pensar que a gente consegue mais do que o que a gente já tem. E um outro case rapidinho aqui que eu vou trazer para vocês, minha amizade com o Rodrigo. Eu estava trabalhando num carnaval, nesse camarote que eu trabalho sempre há 20 anos só. E ele foi trabalhar com artístico. A função dele fazia com que ele, em determinado momento, tivesse que ir na minha sala, que não é minha sala, é a sala de produção, mas todo mundo fala sala de Mário, porque eu boto meus filhos todos, minha equipe toda fica lá dentro, eu acabo ocupando a sala mais do que os outros, mas ele foi até lá, tinha que ir todos os dias lá. Ele precisava ir todos os dias lá. E aí, conforme ele ia, ele me via conversando com o pessoal e ficava, ou eu tinha terminado de falar com o pessoal, eu gosto muito de usar aquele flip chat para poder escrever as mensagens do dia. Aí ele lia e dizia, eu concordo, porque isso, e tal, tal, tal. Poderia ter sido isso e foi embora. Aí, nesse carnaval, nós criamos um network. Nós nos conhecemos e trocamos. Quando foi que nós transformamos, evoluímos para um networking e que hoje em dia é sólido como uma rocha? Graças a Deus. Quando começou a pandemia, que a pandemia foi assim nossa inimiga em vários sentidos, menos para contatos virtuais. Aí eu vou lhe dizer que ela veio para ajudar. Ela veio para pegar assim e dizer assim: você não sabe nada de mundo virtual? Não, peraí que você vai saber. Ah, você não sabe usar a internet? Não, peraí que você vai entender como é que faz. Ah, não sabe mandar um link, trazer um link? Pera que você vai ver. Todo mundo assistiu aula, viu filme, assistiu show, falou com um amigo e tal, tal, tal. E nessa brincadeira, nós nos reencontramos pelo mundo virtual, porque o contato estava lá, salvo. Mas nós não revisitamos esse lugar, estava adormecido. E aí nós nos reencontramos e foi super legal e a gente evoluiu para outras conquistas, que o MNE é assim, é onde o coração pulsa.
mas a gente evoluiu realmente como networking para o campo profissional. Então, vamos voltar lá na tela, que é para poder a gente não se prender muito. Aqui está rapidinho. Ó. Nos eventos presenciais, o que a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode deixar de definir uma área de produção. Todo mundo deve ter uma área em que se sente mais seguro, aquela área que diz assim, eu gosto de artístico, controle de acesso, de cenografia, operação geral, alimentos e bebidas. Aí, se vai no corporativo, a gente pega alguma dessas coisas também, né? Eu gosto da parte do social, eu gosto do... Todo mundo vai buscar alguma coisa. Então, escolheu é essa parte que você gosta, defina que é isso, porque vai ser importante que essa pessoa que a gente está intencionalmente indo buscar, é importante que ela saiba que a gente faz melhor esse, porque é esse que a gente se dedica mais. Depois, um currículo e um portfólio atualizados é a mesma coisa que ter um copo de água na mão o dia inteiro. A gente tem que ter atualizado. Quando alguém disser, me mande seu currículo, porque é interessante. O currículo a gente pode enviar, mas o portfólio pode enviar também, mas é bom ir lá levar. No portfólio você encanta através das suas atividades, do que você já fez. E se aquilo tiver atualizado, você colocar lá, tipo assim, esse ano eu já fiz tantos eventos, participei como tal coisa em tal lugar. O portfólio fala muito sobre você. Então, se a pessoa te disser, mande um currículo, ele tem que estar atualizado ali, disparou. Mas o currículo, quanto mais o tempo passa, mais a gente reduz as informações. No portfólio, a gente pode botar foto, um QR Code para alguém lá buscar as imagens daquele evento. A gente pode colocar mais informações, tipo assim, trabalhei na produção geral, mas acompanhei o artístico enquanto não sei o quê. Lhe permite que você destrinche. Então, isso é preciso que tenha. E os eventos presenciais, eles nos permitem também, quando os encontros forem presenciais, que a gente possa usar isso como uma carta na manga. E frequentar eventos. Como eu disse um pouco antes, não é para ninguém sair comprando ingresso para todos os eventos e gastar o dinheiro até que não pode, ou então ir para evento que não gosta, sei lá, um show de rock, eu não me identifico muito. Eu gosto de alguma coisa de rock, eu estou falando por mim. Eu gosto de alguma coisa, mas eu não iria assim, para um show de rock o dia inteiro. Eu não iria para uma rave se não fosse para trabalhar, como já trabalhei em rave, feito maluca, em 3 dias, 7 festas, e saí que não sabia para que lado eu ia. Quando acabou aquilo tudo, eu estava desnorteada, até para que lado que eu ia. Mas eu não trabalho com eventos, eu não digo com minha cara lavada que eu gosto de show business, de entretenimento. Surgiu a vaga, eu fui. Saía atordoada, assim, ó. E para completar, um evento louco que aconteceu dentro de Sauípe, no resort, não sei se vocês se lembram de ouvir falar do Paradise. Era uma loucura, festa na piscina era por pare de dia, que o pessoal, alguns iam para o quarto tomar banho, outros não, já iam direto para a festa da noite. De noite, os melhores DJ do mundo, tinha tanto helicóptero, que a gente ficava azoado de ver tanta gente chegando, e que pessoas assim, aqueles famosos dos famosos, iam direto para a Sauípe, já descia lá no complexo, todo o complexo foi fechado para Paradise. Então, e está perto de completar até 10 anos esse Paradise. Depois começaram a fazer mais estilo pocket. Assim mesmo, eu só fui para mais 2, mas é o que eu digo, eu não gosto, entendeu? Mas se não gosta muito desse tipo de eventos, iria para tentar o network, network termina no K, ainda é para conhecer a pessoa. E não gosta muito, então não vá nesse. Mas vá em outro, mas construa as relações, mundo virtual, que é o outro tópico que nós temos, através do WhatsApp, do Instagram, do LinkedIn, do X, que é o antigo Twitter, né? Do Pinterest, do TikTok, do Quai, até o Facebook, que está lá, coitadinho, contando os dias para a derrocada final dele, mas ainda tem gente que fala por lá. O que isso vai nos ajudar como? Se nós formos participar de cursos ou palestras atualizadas na área que nós escolhemos,
ou formos pesquisar sobre inovações, isso vai agregar muito. Aquela conversa que eu comentei lá atrás, que nós precisaríamos ter conhecimento sobre a área das pessoas que a gente ia procurar, nesses ambientes a gente, digamos assim, a gente colhe esse fruto, tá? Buscar os contatos dos produtores de sua área. Se eu trabalho com controle de acesso, é bom que eu procure saber quem anda fazendo isso, porque já foi muito assim, ingresso na mão, lê o ingresso do dia, bota na urna. Hoje em dia, muito mais, a pessoa vem com o celular e uma bipada ali no QR Code, entrou, ou no código de barras. O QR Code está mais comum, ou então tem lá uma câmerazinha, a pessoa enviou a foto, encostou o rosto, entrou. Então, eu preciso saber quem está fazendo isso, quanto cobra para fazer isso. Eles botam a equipe deles ou eu boto a minha? Tem mais alguma tecnologia? O que mais de inovação está acontecendo? Inclusive, a palavra da moda agora é inovação. Quase ninguém mais fala em atualização. Tudo está sendo inovado, inovação, inovação. A gente tem que repetir inovação, que mostra que a gente está, ou que nós estamos, atualizados. Para não falar atualizado, a gente fala inovação e automaticamente a gente chega no mesmo nível que as pessoas estão falando de inovação. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pesquisar perfis de pessoas da nossa área, da área que nos interessa. A gente vai fazer aquele basicão, ó, seguir, curtir, compartilhar, porque a pessoa vai saber. Você passou a seguir, você curtiu, gerou compartilhamento a partir de você. Você vai comentar, isso aquelas pessoas que a gente quer chamar atenção. Comentar na publicação dela, não precisa pensar, tipo assim, nunca vai ler. De repente, aquele seu comentário, na hora que entrou, foi o que a pessoa leu. Ou alguém da equipe, se for alguém muito famosão, leu. Eu já mandei, eu comentei no DM de Flávio Venturini, que eu sou muito fã, e ele respondeu. Eu fiz até um print, postei de tanta alegria que eu fiquei. Fiquei eufórica da Silva. Porque ele respondeu para mim, mas da maneira como respondeu foi ele. E eu fiquei muito feliz. E é um cara que não está nem assim tão em ascensão agora. Onde ele chega, que ele canta, todo mundo canta música. Tudo, porque todo mundo conhece as músicas dele. Mas ele não está em alta, ele é muito mais o compositor, né? Então, comente, mande um DM, marque o perfil dessa pessoa. Tudo isso pode gerar aquele primeiro contato que intencionalmente a gente tanto quer com aquela pessoa que é o nosso interesse no networking. Você passa aí, Rô, por favor? Mas, deixa eu ver se apareceu aqui. É o próximo. Pronto. Mas, como nem tudo são flores, tem os ruídos que acontecem. Existem alguns problemas que, através dessas atitudes da gente tentar construir o networking, alguns problemas afloram. Tipo assim, essa figurinha aí do lado que eu peguei da internet, duas pessoas estão tentando se comunicar, né? Isso dá para perceber. Um está falando alguma coisa que nos parece as reticências e o outro está com uma interrogação bem grande na cabeça. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e a outra pessoa entende outra? Ou quantas vezes nossa intenção, digamos, do que nós queremos aqui, intensificar e desenvolver networking, pode parecer que é outro tipo de aproximação, que é aquela aproximação só para tirar proveito. Então, eu gosto muito de fazer as minhas interações, ou palestra, ou aula, ou seja lá o que for, um momento assim que nem esse, que eu queria que vocês estivessem até conversando mais comigo, mas tudo bem, eu estou vendo vocês, então eu percebo que a gente está tendo uma troca. Eu tenho certeza que o que eu estou falando, vocês não estão achando que quer dizer que sabe de Shona, porque essa intenção não está em mim, então eu não estou demonstrando, eu não estou passando isso. Eu poderia até passar essa imagem para vocês, se aqui, nesse momento aqui, eu tivesse, não tenho nada contra, mas se eu tivesse aqui enfiada num blazer, botasse um fundo aqui, né, aqueles, como é que chama?
É o fundo mesmo, né? Quando a gente coloca um fundo paisagem, uma coisa assim, tivesse com Promo. cabelo muito elaborado, vocês não mereçam o meu melhor, não. Mas é que eu sabia que era um bate-papo, era um laboratório. O meu melhor é melhorzinho do que esse. Pode ter certeza que é. Quando eu me esforço, eu fico melhorzinha mesmo. Mas não foi isso. Oi, Raquel, chegou uma Raquel aí, bem-vindo. Mas o que é que acontece? Eu queria que fosse uma, um momento em que a gente ficasse muito próximo. Então, eu mais próxima, quem me conhece mais, sabe que é assim. Essa sou eu mais próxima. Sempre com óculosinho, porque eu enxergo melhor de óculos, mas fico muito sem também. E cabelinho preso, porque eu fico com muito calor na nuca, e uma roupinha que eu me sinta bem. Essa sou eu. Então, ficaria difícil dar problema com a minha atitude aqui agora, que eu tenho a sensação, se eu transparecer alguma coisa diferente, por favor, antecipadamente me desculpe, mas a intenção era de estar próxima. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer e pensar lá naqueles pontos que estão lá na frente, da atitude, da educação, da postura, da forma de falar, onde nós vamos chegar, isso ajuda bastante. Aí o outro requisito é a timidez. Ontem nós tivemos um Labs também com uma colega que falou, Ana Bárbara falou sobre oratória, e conversa vai, conversa vem, falamos sobre timidez. Aí eu até falei assim, ó, as pessoas acham que eu não sou tímida, mas acreditem, eu sou tímida. Eu falo o que precisa falar e falo dentro do que eu estou segura. Se vocês começarem a falar aqui sobre regras do futebol, a minha timidez toma conta de mim, me engole e não sai mais nada, porque eu sei quando é o gol e eu entendo quando está tendo uma cobrança de falta, porque o jogo parou. Aí eu entendo. Eu entendo quando é um pênalti, porque todo mundo para de jogar e fica só o goleiro e alguém vai chutar direto para lá. Então, algumas coisas, nem que tenha sido por osmose, eu entendi. Mas se a gente for falar sobre regra de jogo, a timidez toma conta porque eu não domino. Então, eu procuro falar sobre o que eu sei. Isso me dá conforto e segurança, e a timidez fica ali no cantinho. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ser solícito. Eu coloquei isso ali também. Porque o solícito é aquela pessoa que quer ajudar o tempo inteiro, né? Ela é boa. Ela vê que pode ajudar, ela deixa comigo, eu faço, e tal, tal. Às vezes, o solícito se embaraça nas próprias pernas. E aí, a história dos ruídos que podem acontecer na comunicação, ela pode vir à tona, porque o solícito só quis lhe ajudar. Pode deixar que eu faça aqui, eu vou buscar aquilo ali para você, eu vou pesquisar aqui, fique tranquilo, deixa comigo. Então, às vezes, a pessoa afobada e muito gente boa, e muito solícita, dá a impressão que está puxando o saco, mas não está. Dá a impressão que quer tomar a frente do outro que ia providenciar, mas não é. Dá a impressão que quer aparecer na frente daquelas pessoas que estão vendo o movimento dele, mas não é. Então, até para ser muito bom, a gente tem que ter cautela. Porque, sem querer, a cautela gera ruído na comunicação. Se causar ruído, aquela pessoa que ocasionalmente pode estar ou poderia estar no ambiente que a gente foi procurar intencionalmente o contato, a aproximação, já nos interpreta mal. Assim, ninguém tem que viver pensando de acordo com a cabeça do outro. É um grande dane-se o que pensam sobre mim. Quase todo mundo diz assim, não estou nem aí o que pensam sobre mim. Mas e eu sou assim, mas eu digo isso de uma questão pessoal. As minhas escolhas, o que eu visto, como eu uso o cabelo, com quem eu ando, tal, 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 tudo que me for pessoal. Mas profissionalmente, a gente tem que pensar com a cabeça do segmento em que estivermos inseridos. O comportamento é basicamente esse, é assim que eu vou me comportar. É um lugar que pode gerar um desconforto para mim ou para outra, então eu vou me segurar um pouco. Só por isso, porque a má interpretação pode nos tirar de um lugar confortável, que era de ir buscar o que nos interessa e nos colocar aquele cantinho do castigo, que ninguém mais quer falar com você. Parece que você está de castigo, ninguém mais quer falar com você, todo mundo evita passar por você. A intenção não era essa. E uma outra coisa que é muito comum é assim, você está falando numa empresa e aí acha que está à vontade falando com o dono daquela empresa e aí
fala assim, eu trabalhei lá na outra produtora também, a empresa A. Lá é terrível, não dão lanche para ninguém, não quer nem saber se é sua hora de ir embora. Não, não. Nunca fale mal de outra empresa para quem for gestor, contratante de outra empresa, instituição, seja lá o que for. O que a gente tem que pensar é assim, para que a nossa reputação, a nossa marca fique bem, no máximo a gente pode comentar com alguém? Pode. A gente vai conversar com os amigos, com os familiares próximos, é onde a gente desabafa. Mas desabafar dentro da empresa sobre outros lugares que nós passamos é antiético e faz com que as pessoas cheguem à conclusão de que a aproximação é só por interesse mesmo. E aí aquela tentativa de criarmos um networking, porque se a gente já chegou lá, a gente já fez a primeira coisa, que foi construir a rede de contatos. Então, a aproximação, o desenvolver, parou por aí mesmo. E, por fim, evitar conversar sobre tragédias e doenças. É claro que se você passou por um problema sério, encontrou alguém, já é seu amigo, e de hoje que eu não te vejo, está tudo bem com você? Poxa, agora tá. Estava bem doente, foi uma barra e tal, ok. Mas se você vai conversar com aquela pessoa que você estava... O Roberto Medina, do Rock in Rio, conseguiu chegar do lado dele. Quando você chega do lado dele, aí, boa noite, boa noite. Rapaz, você viu que desmoronou tudo ali. Você viu a desgraça que aconteceu, não sei aonde, que a água invadiu. Não é essa o primeiro tópico da conversa. Não da sua parte. Se por acaso ele tocar no assunto, querendo lhe deixar à vontade, você até fala, mas nunca você iniciar uma conversa dessa forma. Porque falar sobre tragédias, problemas e doenças, no geral, trazem um pesar sobre a conversa. E a conversa não evolui. Não é nem por mal, né? Porque a pessoa não quer que fale comigo sobre isso. A conversa não evolui porque ela pesa, ela traz uma energia pesada. Essa energia também não tem nada a ver com propositadamente querer trazer tristeza. Traz sem querer. Toda a intencionalidade que a gente teve, a gente derruba quando, sem intenção, a gente fala de um assunto que vai trazer um pesar sobre a conversa. Então, a condição, a possibilidade de evoluir para um papo mais legal não vai. De preferência, fala o quê? Alguém tem uma ideia? Se a gente estivesse aqui, Roberto Medina estava aqui do lado e ele entra aqui. Eu falei 3 vezes dele, ele entra aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Além de dizer tudo bem, qual seria a próxima coisa que alguém poderia falar? Fala aí, alguém comigo. Eu sou Roberto Medina, entrei aqui agora. Falo logo de Deus. Entrei aqui agora. Acho que seria interessante falar justamente sobre o trabalho dele, né? Falar que conhece o trabalho, ou que admira o trabalho dele, o que ele faz, que se espelha muito nele. Mostrar que você tem conhecimento sobre da forma que ele trabalha, né? Ele vai, de repente, entender que você é uma pessoa que acompanha, que se inspira, que realmente tem interesse, que busca informação sobre aquilo que ele também atua, né? Acho que seria, de repente, um bom começo. Alguém mais quer falar? Que é justamente isso. É exatamente isso. Primeiro, porque nos deixa mais, digamos que fosse ele, deixa a gente numa zona de conforto. Vai falar mais ou menos do que a gente entende, faz, participa. Então, a gente fica firme, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa também, que a gente tem que sempre saber, para estabelecer contatos, a gente precisa ficar no foco, assim, na meta de trabalhar com a inteligência emocional. É muito importante isso. Quando você fala alguma coisa, tipo, encostou uma pessoa muito top de linha, né? Aquela pessoa das galáxias, como diz. Você vai ali no emocional dela. Onde é que ela se sente muito confortável? Por que ela é tão conhecida? No caso dele, que eu estou usando ele aqui, ele está lá, coitadinho, a orelha está coçando.
Por que que eu estou falando dele? Porque ele é um mega, né? Então, é, na hora que a gente fala sobre isso, o ego dele vai inflar. Ele vai ficar muito orgulhoso. Ele poderia até ter me olhado, te olhado, qualquer um de vocês assim. Sabe quando a pessoa encosta do lado, olha assim, boa noite. Ele não teve interesse em nós. Mas aí você já está do lado dele. Você vira para ele e faz assim, com licença, deixa eu te falar uma coisa. Nossa, eu tenho tanta paixão pelo Rock in Rio. Você me permite dizer uma coisa que provavelmente todo mundo já lhe disse? O meu pai, o meu irmão, meu tio, meu namorado, meu marido, por sinal, se eu chegasse do lado dele, eu ia meter logo essa, porque meu marido foi no primeiro Rock in Rio. E tomou a maior chuva do mundo, e ficou no meio da lama. Então, ele tem histórias dos dias do Rock in Rio. Eu ia pegar uma, assim, bem legal, e ia falar. Nem que fosse assim, quando o Fred Mercury cantou, ele disse que só faltou desmaiar e chorou da emoção de ver Fred Mercury na frente dele e tal, porque ele entrou muito cedo e colou no palco. E tal. Quando você faz isso, essa pessoa viaja com você e você vai exatamente para um lugar que ela se sente muito bem. Então, a sua inteligência emocional lhe transporta até um lugar onde fica todo mundo confortável. Daí em diante, é esperar ver se ele dá corda para continuar. Talvez se ninguém chamasse, o telefone não tocasse, pode ser que ele diga, é mesmo? Ou então você pode até dizer, olha, eu tinha tanta vontade de lhe contar isso, acredita? Eu queria lhe encontrar um dia para lhe dizer isso. Porque você foi na emoção das pessoas e 40 anos depois, os filhos, os netos desse pessoal têm tanta vontade de ir no evento quanto ele que foi. Tá? Pode ser que a conversa evolua. Se não evoluir, uma coisa é certa. Ele marcou quem é você positivamente. Já está bom. É um bom começo. Então, você elimina a possibilidade, sabe de quê? Dos ruídos. Os ruídos sumiram. Você chegou direto, falou de uma coisa que ele gosta, não foi tímido, não se meteu na frente de ninguém, tipo, se ele dissesse assim, para alguém que está do lado dele, estou morrendo de sede, você está querendo uma oportunidade. Eu vou pegar água para você. Gente, quem é você para pegar água para mim? É capaz de não beber a água com medo de ter alguma coisa na água. Essas pessoas, inclusive, têm medo. Quem está se aproximando? Por quê? Entendeu? Então, inteligência emocional é um ponto que fica assim bem no finzinho, porque é realmente muito interessante. Eu coloquei, o próximo slide é a minha espécie de despedida, mas eu gostaria de apresentar para vocês dois videozinhos que eu retirei do Instagram, um porque ele, se não fosse trágico, ele seria bem cômico, mas é pitiquinho, coisa dos segundos do Instagram. Deixa eu ver. Rô, você está aí? Aí, pode soltar. Está meio travando, né? O que que ele fala? Deixa aí na tela, por favor. Ó, alguém aleatório forçando amizade ou achando que tem intimidade. Por acaso, é Jennifer Lopez, aquela qualquer, aquela pessoa pouco conhecida, com Mariah Carey. A cara de Mariah no carro, com Jennifer Lopez muito empolgada, cantando pra caramba. Mas o interessante desse vídeo é o comentário. Alguém aleatório, forçando amizade ou achando que tem intimidade. É uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção nessas investidas para criar o networking. Olha como é interessante. Uma brincadeira aí, nada por nada, mas olha que interessante. O vídeo talvez até não fosse, digamos assim, originalmente não tenha sido criado por isso, mas a intenção era justamente que mostrasse, porque a cara de Maraia não está boa, ela não está gostando da empolgação da outra. Por isso que a gente fala muito da cautela, da educação, de entender onde é o seu lugar, para onde vai. E o próximo, que fala muito sobre os julgamentos. Tomara que consiga passar direitinho. Esse não foi, eu coloquei no grupo, eu mandei no Pronto. grupo. Então, quem tiver curiosidade pode ver.
ele é do Centro de Mediadores. Essa escola, Centro de Mediadores, eu fiz a pós-graduação com eles de conflito e mediações, e estou desenvolvendo outras agora, as outras temáticas também. Só não ficou, ou ficou a última página dos meus contatos? Ficou, né? Tá aqui, tá Tá sim. Já vi. É porque seria somente como é que chama? A minha despedida mesmo. Então, a ideia é que, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá no grupo, porque é interessante, que é sobre julgamentos. E eu fiz questão de colocar ele, poderia ser tantos outros exemplos, mas é porque são exemplos muito humanos. E de tudo que a gente falou aqui, a gente perpassou pela humanização. Essa é a única moda que não vai passar. Nós perpassamos de tudo que a gente falou aqui, todos os tópicos, a gente pesou muito o como nos comportarmos, quem atingirmos, de que maneira, com que intenção, usando, digamos assim, da nossa postura, da nossa educação, e aquelas palavras todas que eu até busquei aqui, mas acho que a gente estourou muito tempo. Fizeram um print, de repente podem revisitar as palavras e, e ver se mais alguma coisa chama atenção, mas dentre elas, quando a gente fala assim, escritório, escritório é uma palavra também, é uma daquelas que nos faz pensar em network e networking, porque possibilita as duas coisas acontecerem. Inclusive, quando a gente pensa no escritório, aqui estamos ligados, ou ao escritório dentro, digamos, Jamile, ontem que eu vi que Jamile estava com uma roupa de hospital e tal, acho que eu nunca nem soube que Jamile trabalhava no hospital. Se ela for diretamente da área de saúde, necessariamente ela não vive no ambiente de trabalho num escritório, mas em algum momento ela entra no escritório para resolver alguma coisa de férias, para falar alguma coisa do ponto, alguma coisa ela entra no escritório, mesmo no hospital. É um ambiente que sempre está ligado a todos nós. Lá pode acontecer o network e o networking, tudo vai depender da nossa intencionalidade. E agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, racionalizar mais alguma coisa, eu fico à disposição. No mais, eu sou só gratidão mesmo, pelo tempo de vocês, pela escuta, e estamos aí. Eu queria muito conhecer vocês. Se vocês pudessem se apresentar, a gente fazer um pitchzinho aí Sabia? rápido. Olha, você está me atravessando, não é justo. Alguém falar comigo, aí diz assim, ninguém falou comigo, não, agora eu quero saber quem é vocês. Olha, quando eu disse que minha sintonia com ele é fora de série, vocês não têm noção, não. Ele me manda mensagem, assim, eu pego o celular e vou falar com o Rodrigo, abro o WhatsApp, está assim, digitando. Eu chego a sair, penso, não, ele não está digitando para mim, não. Apareceu digitando, ele está falando com outra pessoa. Plum, a mensagem dele. Ou então a gente fala a mesma coisa. Pode falar agora? Um manda para o outro assim, pode falar agora? Isso normalmente, meia-noite e 45, 1 hora da manhã, coisa simples, básica, porque durante o dia, assim, oi, aí um bota assim, reunião. Aí o outro diz, mas isso vai até a madrugada. O que eu ia fazer? Eu não vou deixar você me atravessar, não. Eu Tá ia bom, perguntar alguma coisa e dizer assim, então eu quero saber de vocês. Muito rapidamente, eu vou até para o laço que eu já conheço. Thaís, quem é você, Thaís? Eu Agora quero, está funcionando, agora tá funcionando o áudio. Boa eu quero, noite. eu quero ver se eu quero trocar network com você, se eu quero evoluir. Maravilha. Bom, eu trabalho na área de comunicação, né? Sou formada como publicitária, depois iniciei uma jornada na área de eventos, então fui me capacitar e fazer especializações na área de eventos, e hoje eu atuo tanto quanto a parte de comunicação, marketing e eventos. E resido aqui em São Paulo. Tenho 31 anos, e é isso, sou mãe de um gatinho por enquanto. Um gato.
Verdade ou um gatinho daqueles gatinhos? Por enquanto, eu sou um gatinho de 4 patas. Ah, então, joia, obrigada. Quem vai se apresentar aí? Eu estou dizendo que eu vou pular os conhecidos, mas se o conhecido quiser falar, Eu eu não posso me apresentar, gente, que vocês acho. não conhecem ainda a Mariana, então o Rodrigo a gente já se conhece, né, Rodrigo, de mensagens e enfim. Meu nome é Júlia Gripe, eu sou do Rio, então não estou aí na galera de Salvador, eu sou do Rio de Janeiro, sou produtora, trabalho com produção executiva, basicamente, e planejamento em eventos é o que eu faço mais. E já trabalho com isso há muitos anos. Conheci o movimento dos eventólogos também, porque eu faço parte de uma associação que o Rodrigo também faz, que é a AMP, que é a Uhum. Associação Nacional dos Produtores de Eventos. Eu sou diretora, uma das diretoras da AMP. E aí conheci o movimento dos eventólogos, participei agora da semana, né? E estou aqui Isso, com vocês para conhecer vocês também, para ver como está funcionando esse mercado no Brasil também, porque a gente acaba ficando muito numa bolha, Rio, São Paulo. é verdade. E eu tô achando bem interessante conhecer também gente de outras regiões e, né, do Nordeste principalmente. Aí você tem uma galera, né, bastante gente de Salvador, então assim, eu achei bem legal assim tá aqui e os conteúdos que o movimento traz, né, pra gente também. Então, Então é aprende isso. cada dia, né? Obrigada, Ontem eu não obrigada. consegui entrar, quero pedir desculpas até, Rodrigo. Tudo bem. Deu um caos aqui na minha internet, eu tava entrando, enfim, aquelas coisas que Ai, como acontecem. aconteceu? Eu até falei assim, quando eu vi que não ia conseguir passar aqui, ó, o computador está aqui. Exatamente. Não, ele não quis, o link não abria no computador de jeito nenhum. Falei, Rodrigo, vamos aqui pelo celular mesmo. Aí minha filha estava aqui em casa, veio, mãe e tal, já desliguei, já liguei, já tentei. Não... O que a gente não lida com crise o tempo inteiro? O negócio é não Exatamente. parar, não pode esperar. Falei, vou pelo celular, eu passo aqui e o pessoal vai vendo lá o que tem que dar certo, tem que acontecer. A hora é essa, né? Exatamente. Então Então é tá, tem isso, aqui que gente. eu não conheço a Raquel, né? A Raquel me conhece? Eu não conheço a Raquel. Olá, boa noite. Eu sou a Raquel. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, estava vindo de uma outra aula, mas eu queria muito acompanhar aqui desde na íntegra do trabalho. Trabalho com eventos corporativos, já venho nessa caminhada de vim da publicidade, já entrei na agência de exhibition, de exposição e de eventos corporativos, e trabalho aqui, sou de São Paulo. E meu primeiro contato com o pessoal foi agora essa semana do eventólogo, foi maravilhosa e assim trouxe bastante retorno legal para mim, abriu bastante meus interesses e esse pedacinho que eu peguei foi muito bacana também. É um prazer estar com vocês, aprendendo com vocês. Prazer é nosso. Obrigada, obrigada por estar aí. Mais alguém? Eu não sei, eu vejo aqui, não sei se tem mais alguém, mas eu vejo Iana, vejo Ágata, vejo Jamile. Rodrigo dispensa apresentações, mas como nesse momento ele não está na função dele, Eu, eu sou Rodrigo Tezedek. Mari até falou em relação ao sobrenome. Recentemente, uma pessoa que a gente acabou se perdendo o contato há muito tempo atrás, foi um fato curioso quando você trouxe em relação a sobrenomes, né? E aí a pessoa conseguiu me achar na rede social por conta do meu sobrenome, por causa do Tezedek, que não é comum, mas o Rodrigo Tezedek. agora pensa se tivesse encontrado nas páginas, nos classificados lá, procura-se, tá vendo aí? Honrar a marca, honrar o nome como é importante. Não, é com certeza, com certeza, Policiais, já pensou? com certeza. E eu acho que todo mundo aqui sabe, sou fundador do Movimento Nacional dos Eventólogos, sou, obviamente, eventólogo de formação, me formei na Universidade de Salvador, aqui em Salvador, já atuo na área de eventos há mais de 12, 13 anos, se eu for contar a partir da faculdade, uns 12, 13 anos. Então, estamos aí atuando hoje em dia com recorte educação e gerenciamento de projetos,
e também falando sobre planejamento de carreiras dentro do recorte Movimento Nacional dos Eventólogos e sobre educação continuada, né? É o principal, a mola propulsora do Movimento Nacional dos Eventólogos, isso falando para além de Rodrigo Tezedek, incentivar a educação, assim como na Semana de Formação, assim como essa segunda semana teve aí o surgimento dos laboratórios, tendo esse recorte mais próximo, né? Por isso essa limitação de vagas, que a gente consegue se conectar mais com as pessoas, ter algumas dúvidas ali, colocar mais em prática. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai ter os 2 últimos laboratórios, que é o laboratório 3, com elaboração de contratos com Natália Graciano, que é nossa conselheira, a Marigana também é nossa conselheira. Na verdade, o laboratório ele é composto só de voluntárias, né? A primeira foi Ana Bárbara, que é a vice-presidente daqui de Salvador, hoje com Mari, conselheira também daqui de Salvador, amanhã com Natália Graciano, conselheira de São Paulo, e o último com Kelly Valério, falando sobre planejamento de carreira, atrelando aos assuntos que foram explanados na Semana de Formação, e ela sendo a diretora executiva também de São Paulo, tá? Nossas redes sociais estão aí, eu pedi para vocês colocarem também o LinkedIn de vocês, para a gente se conectar, seguir as redes sociais do movimento, que é Eventólogos do Brasil, no Instagram e no YouTube, e no LinkedIn, Movimento Nacional dos Eventólogos, e o nosso site, eventologosdobrasil.com.br, que também vira e mexe aí, sai um artigo novo, a gente vai ter o nosso último artigo do ano, mas o último artigo lançado fala muito sobre o futuro do saber, sobre esse nosso entendimento sobre eventos de uma maneira mais profunda e estudando ali a sua essência, a sua história e o cadenciamento, né, de todos esses assuntos onde eventos perpassa por várias áreas de interesse. Então, basicamente é isso, eu sempre gosto de falar sobre essas crenças durante a minha apresentação, porque, como o Mari falou, a nossa marca pessoal vai muito sobre o território que a gente ocupa e também os nossos valores e as nossas crenças que são reverberadas aí durante as nossas ações, participações e networking. Então tá bom, Eu gente. conheci vocês pelo LinkedIn, que é uma rede aí de networking, né? É É, bom conhecer outros profissionais também do Brasil. Eu fico também muito aqui em São Paulo. São Paulo tem alguns grupos também que a gente, inclusive, consegue se encontrar presencialmente. E é sempre uma troca de compartilhar experiências, aprendizados, fornecedores, parceiros, vagas, várias coisas. nós Muito temos importante. assim de vagas. É engraçado na pandemia, quando estourou mesmo a pandemia, que foi aquela loucura toda, porque nós fomos os tais mais prejudicados, né? E aí eu comecei a falar muito com uma amiga, que ela atua com cenografia. Acho que o Rodrigo conhece, Tayane, Tayane da Monteloc. Aí ela, eu comecei a falar muito com Tayane, porque só com ela eu tinha 6 eventos programados. E fora os outros que iriam surgindo e tal, né? Aí ela falou assim: ah, Murilo, um amigo nosso, que é Murilo Frois. Ah, Murilo também está arrasado e tal. Vou botar aqui, fica um grupo, eu vou ser Murilo. Aí Murilo falou assim: ah, mas acontece que Júnior, da People, que é uma empresa de iluminação, Júnior está falando um monte de besteira, o cara não está legal, bota Júnior. Aí a gente começou a pegar os que estavam com as dores mais aparentes, os que falavam, né? E aí a gente começou a colocar. Hoje, esse grupo tem o limite do WhatsApp, que é 250 e poucos nomes, né? Aí abriu um outro e tal, e por fim a gente mudou até o nome, ficou só para eventos, se eu não me engano, é só para eventos. E aí combinamos que todo mundo coloque indicações e pede indicações. E aí funciona bem pra caramba. Quando Mari, isso é É muito uma interessante. rede de apoio, né? é fora de série. Qualquer dúvida que a gente tem assim, sabe? Ah, eu queria uma pessoa para fazer tal tipo de não sei o quê. Antes de quebrar a cabeça, vai lá, assim, alguém indica, chove indicação, é muito Sabe que a legal. gente tem um grupo também só de mulheres que é muito interessante, chama Superprodutoras.
Tem mulheres do Uhum. Brasil inteiro, é basicamente mais Rio e São Paulo também, porque é um volume, né? Enfim, depois Maior. nossos contatos, porque isso começou com um grupinho do Rio, que foi. Aham. E somos 300 e a gente está com 250 produtoras dentro desse grupo, que é isso Já. também, é uma rede de network que a gente vai trocando coisas, tipo, outro dia uma tava pedindo um camelo, sabe? Assim, tipo, gente, eu preciso botar um camelo, não sei o quê. E a Ba- galera, alguém tá fazendo essa de camelo no Rio de Janeiro, sabe assim? Então é muito legal. E esse ponto que você levantou da pandemia, eu acho que ele serviu para dar uma união, porque assim, eu não sei, no mercado corporativo, principalmente, a gente é muito CNPJ, né? A gente se vê como empresa, porque a maioria das pessoas tem o seu CNPJ, pelo menos aqui no, né, na área que eu trabalho, todos nós, raríssimas pessoas têm carteira assinada, todo mundo PJ, e a gente se vê como empresa. Aqui Então era também. cada um, né, individual. A pandemia fez com que a gente começasse a ter que unir forças, né? Porque tava e disso também, de papo de todo mundo estar desesperado, a gente montou o Salve Produção, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi também um grupo, um movimento que a gente fez para ajudar o produtor que estava sem dinheiro nenhum, sem ter como pagar, E a gente né, a fez. conta de luz, porque quem faz o executivo, como eu, por exemplo, quando é que conseguiu se virar para o evento virtual, né, para as lives, e quem faz o campo mesmo, que está ali fazendo a Eu não infra? fazer nada, de nada, de nada, a não ser assim, participar dos virtuais para poder me manter viva, que alimentou muito, né? Alimentou Sim, muito, até a esperança de que, bom, se nada mudar, vai ter que ser assim, tem que aprender como é que faz. Porque exatamente. o lado ia, como pegar tudo que a gente sabe da operação e jogar dentro de um equipamento assim, deu uma pirada, né? E Todos foi, nós. E não e não, absorveu o mercado todo, né? Então ficou pois muita é, gente. E disso surgiu o Salve Produção, que também foi um trabalho voluntariado que foi muito legal, que teve muita força aqui. A gente conseguiu ajudar muito o produtor. Então, acho que também teve essa. A pandemia trouxe isso, assim, das pessoas começarem a pensar mais no coletivo. E daí até a gente veio com a AMP. A AMP também veio do Salve Produção, né? De algumas pessoas que já estavam no Salve Produção e migraram para a gente tentar agora por isso que eu fiz fazer aí. ir falando da humanização, porque a gente não vai poder esquecer dessa, como é que diz, dessa característica nossa, por conta até de IA, de robotização, sabe? Não, nós é que não podemos permitir. Sim, Eu acho assim que tem que ser uma consciência coletiva. A gente é que tem que dizer que ótimo, é importante, tornou-se necessário, não era até um tempo atrás, mas tornou-se necessário, adianta muito nossa vida, agiliza muitas tarefas, está tudo certo. Mas existe um limite, sim. tem um lugar que ele para lá e a gente continua, né? Ele não Porque, faz o networking, por exemplo, né? O então, networking é uma coisa que você faz assim. O Salve Produção me trouxe milhões de networkings. pois Hoje, é, muita gente me indica por conta de eu ter participado desse movimento de estar ali, é, conversando com as pessoas. e Gente o que que eu, deve me conhecer de nome e passou a me conhecer pessoalmente, e a gente começou a ter uma relação. É um e, networking. e foi por isso que eu pensei assim, quando o Rodrigo me convidou e tal, você quer falar com o pessoal na Semana do Lab e tal, tal? Falei, eu quero falar sobre isso, mas porque eu comecei a pesquisar muito e ver que as pessoas confundem. E assim, tem gente que diz assim, eu vou ali fazer um network. Não, não é assim que faz network. Aí fica parecendo até que a pessoa é mal instruída, que, né? Você não vai ali fazer um network, porque se você for e voltar sem nenhuma conexão, você não fez nada. Você só foi ali e voltou. Então, eu acho bem legal que as pessoas entendam que existe uma configuração. É muito bobo dizer net é rede, work. Sim, mas é para ver se vai na essência da palavra, né? Sim. A tecnologia entende, né? Embora seja uma palavra americana, uma mania de tudo ser americanizado, mas, enfim, a gente se adapta. Eu agradeço muito, muito, por, assim, acho que a minha intenção, a minha vontade foi
100% realizado. Se fosse uma sala com 40, se fosse a gente não estaria até agora conversando, não faríamos o network para os contatos que nós não tínhamos e que agora estão aí no chat, e não teríamos feito esse network de agora em que nós nos conhecemos mais, que agora nós temos a intenção de nos conhecer mais. Na lista de cada um, a gente já coloca os nossos nomes. Nós somos talvez os 5 que estavam faltando quando a gente só colocou 5. Então, eu acho que valeu a pena, sim. Quero te agradecer, Mariana, foi muito legal. Obrigada. Valeu, então, gente. Eu também agradeço todos os contatos e a aula foi excelente. Na verdade, os conteúdos, assim, cada um traz um ponto diferente e estão de parabéns. Ainda mais por esse esforço como voluntariado, né? A gente sabe que faz voluntariado, é um esforço a mais, é um trabalho a mais. Então, parabéns pela sua dedicação até esse horário. Esse sobrenome dele tem muitos reais na conta, aí depois ele vai pagar, mas ele paga. É isso. Mária, eu Obrigado. também queria agradecer, né? Estar com você é sempre um aprendizado, sempre a gente tem algo a aprender, é um mundo de conhecimento dentro de uma pessoa. E aproveitar esse momento, eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo e que cabe muito bem nesse momento, que fala justamente de network e networking. Eu sou estudante do IFBA, estou em processo de formação, me formei esse ano, estudante de eventos, né? E em determinado momento, nós recebemos uma visita de um catering, que aqui em Salvador está crescendo muito. Esse catering atende alguns eventos na área de entretenimento, principalmente assim no TCA, né? O Teatro Castro Alves daqui. E esse catering foi convidado para poder ir dar uma palestra, né, lá no IFBA, e nós conhecemos o trabalho e tal, né? Até aquele momento, os alunos se apresentaram e tudo, e depois nós começamos a seguir a página, até aí tudo bem. Coincidentemente, no mesmo ano, porém uns meses depois, eu tinha sido convidada para trabalhar num evento grande aqui em Salvador, né, o Afropunk. Coincidentemente, esse mesmo catering estava lá. Algumas pessoas me reconheceram, mas até então fiquei meio assim, né, de ir lá, só dei aquele tchauzinho e tudo. Eu ainda não tive tanta proximidade com essas pessoas, mas assim, lembraram de mim, né? Aí foi aquele contato que estava ali adormecido. Pronto, não deu em nada. Quando foi esse ano, novamente, no evento, as mesmas pessoas, e aí eu lembrei de uma coisa em especial, porque a dona do catering, ela vai se casar. E a assessoria, né, os assessores do casamento dela fizeram o casamento da minha prima. E aí, na hora, eu lembrei disso. E aí, na hora, puxei um assunto com a dona do catering e falei assim: Poxa, eu acompanho muito você nas suas redes sociais, porque ela realmente tem uma página com ela mostra o dia a dia. E eu falei assim, tô acompanhando que você vai casar e tudo. Olha que coincidência. A assessoria que vai produzir seu casamento é a mesma assessoria que produziu o casamento da minha prima. E na hora ela achou tanto assunto para conversar comigo, parecia que já me conhecia de 200 anos. Você conhece? Aí disse o nome da assessora. Você conhece ela? Ah, ela é maravilhosa. Aí começou a falar de doce, de bolo. E quantas pessoas iam ter no casamento que passava assim pelo corredor, parecia que nós éramos amigas de longas datas. Aí me abraçou. Ah, bom te ver, não sei o quê, né? E assim, já aí os laços naquele momento foram estreitados justamente porque eu usei uma situação pessoal que era incomum a ela para criar uma proximidade. Então parece, quer dizer, foi totalmente pertinente com o que você falou aqui hoje. Ai, que bom, fico tão feliz. Agora é só exercitar, né? Assim, já viu que deu certo de uma forma à vontade, né? Voluntariada, então existe de fato um caminhozinho. Ainda bem que assim você conseguiu fazer a junção das duas
da teoria com a prática, né? E ver que valida o que eu falei. Me sinto muito feliz até por você ter contado isso. Ficamos, então, assim. Rô, você quer falar mais alguma coisa? Você encerra? Se nós Podemos. ficar aqui batendo papo, Roberto Medina aí, faz favor para eu resolver essa história logo com ele, que eu vou contar que meu marido estava no Rock in Rio. Vai lá na página dele e bota assim, corre aqui, Roberto Olha Medina. aqui. Mas é muito bom a gente estar nesse momento de troca, né? Estamos no segundo dia do laboratório. Essa participação de vocês, o fato de vocês estarem com as câmeras ligadas, se sentirem à vontade para estar compartilhando essas histórias, como a própria Iana acabou de contar. Inclusive, encontrei Iana no Afropunk aí, no domingo, não foi? Foi no domingo que eu te encontrei. Então, é sempre bom. Aqui em Salvador, a gente está sempre estreitando as relações, né? Recentemente, a gente teve a primeira ação presencial do movimento dentro do Afropunk, que, na minha visão, é um dos maiores festivais do Brasil hoje em questão de ESG e de outras temáticas também, de gestão como um todo, planejamento, tem um total diferencial na questão de acessibilidade também, várias e várias questões. A gente, nessa visita técnica, tivemos uma imersão de fato de 4 horas, a gente foi passar ali por todos os cantos. Eu acho que não tem ninguém aqui que estava. Márcia estava aqui mais cedo, mas acho que ela saiu. Quem participou dessa imersão percebeu todos os detalhes que foram aplicados, a gente correlacionando teoria e prática o tempo inteiro, e esse é um dos papéis do Movimento Nacional dos Eventólogos. A gente sabe que a teoria, para ir para a prática, nem sempre é tão fácil assim, né? Então, a gente precisa estar sempre correlacionando, e o laboratório, para além da VT, o laboratório também é esse momento, já que durante a semana de formação era mais bate-papo e também uma explanação, né? Uma palestra. E aqui a gente reduziu para que a gente tivesse esse momento de troca. Amanhã, já falei um pouquinho, mas amanhã a gente vai ter os 2 últimos laboratórios, o laboratório de elaboração de contratos e também o laboratório de planejamento de carreira, tá? Para encerrar as nossas ações de 2024. 2025 vem muita coisa aí para o movimento, vamos aumentar o nosso número de ações presenciais, vamos tentar estender, né? A gente sabe que o nosso corpo de voluntariado está espalhado pelo Brasil. A gente tem pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem do Ceará, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Santa Catarina, e só esses 4 lugares dentro do corpo de voluntariado. A gente está tentando expandir essas ações, principalmente também no diálogo com as Júlia, logo, universidades. Oi? pega a Júlia logo no Rio. Júlia do Rio. No Rio a gente tem Renato Chamaschini. Ele adentrou recentemente, é a primeira pessoa do Rio de Janeiro, mas Júlia, vem para cá. A gente já está lá na AMP. Eu não escutei o nome da pessoa. Quem que entrou, que você falou que é do Rio? Renato Chamaschini. Eu sigo ele até, eu gosto das postagens dele. Sim, eu sei quem é. Isso, ele está no movimento, ele é formado pela Estácio, aí no Rio de Janeiro, e é o primeiro membro a ser do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem as 3 categorias: o membro efetivo, que são os graduados em gestão de eventos, e a gente tem também os membros estudantes, seja de nível técnico ou de graduação, e temos os apoiadores, que é onde a gente abraça as pessoas que são formadas, graduadas, já trabalham na área há muito tempo e tem essa visão linkada ao nosso propósito, né? A gente não há nenhum tipo de mensalidade para ser membro do movimento, mas a gente pede que tenha essa conexão com o nosso propósito, até porque todas as nossas ações são baseadas nas pessoas que querem desenvolver a sua carreira correlacionado com a academia e com a educação continuada, né? É a nossa bandeira, é onde a gente marca o nosso território. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem atentas aos grupos para enviar os links, e também para quem entrou hoje via lista de espera, o mesmo esquema, tá? Começou a aula, tem número de vagas, disponibilizo o link lá no grupo de lista de espera. Ok? Muito obrigado, Mari. Beijo grande. Obrigado. E boa noite, gente. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite.